Queridos, eu quero ler o texto, expor a palavra no livro de João, se encontra no Novo Testamento, João, capítulo 11, 17 ao 37, uma passagem muito conhecida, a morte do amigo Lázaro. Mas eu quero olhar por esta passagem por um outro ângulo, com uma outra lente. O óculos que eu vou usar aqui vai ser para focar outra pessoa. Eu sei que você já ouviu essa palavra a respeito da ressurreição, a respeito do poder de Jesus, e eu creio nisso. Eu sei que você já leu e já estudou isso, e você que não leu, não estudou, você vai entender agora o que eu quero dizer. Eu quero que você olhe agora de um outro ângulo para essa história. Eu quero ler, e eu leio na versão NVI. João 11, 17 e 37 diz assim: Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, Marta: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte, Maria disse-lhe: o Mestre está aqui, está chamando você. O Mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Querida, aqui a gente vê uma situação. Antes de entrar aqui na exposição, eu vou te dar uma dica: quanto mais você compartilhar, quanto mais você interagir aqui comigo, quanto mais você escrever, quanto mais você dar coraçãozinho, joinha, foguinho, pulinho aqui, através dos ícones aqui do Facebook, mais relevante fica essa transmissão. Para mais pessoas ela é notificada, mais pessoas recebem um aviso que está acontecendo algo interessante ali, que as pessoas estão gostando. Então, quanto mais você interagir, mais vidas são alcançadas. Amém? Fica essa dica aí para você, embaixador de boas notícias. Deus te abençoe. Olha só que interessante, Marta e Maria, 2 irmãs, mulheres, estavam passando por um momento de crise na família. A Bíblia não nos fala a respeito do pai ou da mãe de Lázaro, de Marta, de Maria. A Bíblia nos fala da morte do homem, do irmão, mas não nos fala do nome do falecido, do pai do falecido, da mãe do falecido. Portanto, podemos pensar que esse homem já não tinha mais pai, essas mulheres já não tinham mais o pai e a mãe junto.
Numa sociedade machista daquela época, a figura do homem é essencial para a segurança. É vital para o bem-estar da família. Aquelas mulheres agora se encontram sós. Elas se encontram desamparadas, porque pense bem, as mulheres não trabalhavam, lembra da viúva? Ela vai até o profeta e diz: olha, estão levando meus filhos, meu marido se foi. A mulher nessa época, ela era tida como quem educa, quem cuida da casa. Portanto, ela não trabalha, ela não tem renda, ela não traz renda. Ela não gera proteção, ela não gera status. Nessa sociedade a qual nós falamos, o homem tem a figura de sustentar, de proteger. E uma família sem homem é uma família amaldiçoada. Seu nome morre ali. Portanto, essas duas mulheres estão vivendo em crise. Uma crise sem precedentes. Estamos abandonadas. O que será de nós agora? Mas elas confiam tanto em Jesus que elas mandam chamar Jesus. Elas dizem: olha, vá a Jerusalém e chame Jesus. Afinal, são 3 quilômetros, é perto. Jesus vai vir porque Jesus tem um apreço, tem um carinho. Há uma amizade entre Jesus e Lázaro. Mas Jesus não vem. Jesus não vem na hora que é chamado. Jesus não vem da forma que é chamado. Jesus não vem no momento em que se esperava que ele estivesse lá. Só 3 quilômetros de distância. Muitos judeus, a história que nós lemos, a passagem diz que muitos judeus tinham ido, saído de Jerusalém, foram para Betânia, consolar, chorar, estar de luto com aquelas mulheres. Mas Jesus não vem. Jesus demora 4 dias. E a palavra demora é proposital, para que você entenda. Aos olhos de Marta e de Maria, Jesus atrasa. O Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, aquele que é capaz de curar o cego, como elas mesmas dizem aqui, os homens mesmo dizem aqui, o povo mesmo diz. O Jesus que tem o poder de Deus em si mesmo, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus na terra, ele não chega na hora em que se esperava que ele viesse. Jesus chega depois de 4 dias e já não há mais o que fazer aos olhos dos homens, inclusive aos olhos delas. Elas insistem em dizer que se tu tivesse chegado antes, Jesus, Lázaro não teria morrido. A pergunta que faço para mim e faço para você é a seguinte: por que Jesus chamou Maria? E aqui começa o sermão dessa noite. Por que Jesus mandou chamar Maria? Jesus chega à beira do povoado e Marta, quando fica sabendo, corre ao encontro de Jesus. Mas Maria fica no mesmo lugar que ela estava, sendo consolada. E o texto me parece que Maria não dá nenhuma importância à presença de Jesus. Afinal, Jesus chega atrasado pela sua ótica. Afinal, Jesus chega em um momento em que passou o time, perdeu o time, Jesus. Na linguagem de hoje diríamos: Jesus, você perdeu o time. Você perdeu o time, Jesus. Ele já está enterrado, já está no sepulcro. Há 4 dias, já não cheira bem. Eu sei que tem poder em ti, Jesus, e se tivesse chegado antes, o teu amigo não teria morrido, mas demoraste, Jesus. Tu perdeu o time. Eu queria que você olhasse para a pessoa da Maria. Por que Jesus manda chamar Maria? Eu tenho alguns porquês aqui que eu quero discutir e falar para você. Primeiro, porque Maria estava visivelmente abalada emocionalmente.
Marta, quando sabe e tem a notícia que Jesus chegou no povoado, ela deixa tudo e corre. Ela corre para dizer: Jesus, se tivesse chego antes, Lázaro estava vivo, não teria morrido. Mas Maria nem isso faz, ela continua sentada no seu lugar, ela continua chorando, ela continua sendo consolada pelos seus amigos, pelos seus familiares, por seus vizinhos, por aquelas pessoas que queriam bem dela. Jesus percebe que está tendo uma crise. Maria não consegue nem se levantar do seu lugar para correr a Jesus e dizer: Senhor, se tivesse chego antes. Não, ela fica sentada e parece que não tem mais o que fazer. Agora Lázaro está enterrado. Lázaro está no túmulo. O primeiro porquê de Jesus chamar Maria é porque Maria estava emocionalmente abalada. Quantas pessoas estão emocionalmente abalados? Quantas pessoas ouvem falar que Jesus está, que Jesus faz, que Jesus chegou, que Jesus está presente, mas elas não conseguem se levantar. Há aqueles que conseguem se levantar mesmo aos prantos e correr ao encontro de Jesus, para falar nem se for: olha, se o Senhor tivesse chegado antes. Mas Maria é aquela que não consegue se levantar. Maria continua sentada. Maria continua a chorar e ser consolada pelos seus, mas não há força para que se levante e corra até onde Jesus está. Há uma crise no coração de Maria. Onde estava aquele que dizia ser o amigo? Por que demoraste 4 dias? São só 3 quilômetros. Eu sei que se você tivesse vindo, o seu amigo não teria morrido, meu irmão não teria morrido, e hoje eu estaria sorrindo, nós estaríamos te adorando, mas você não veio, e hoje eu não tenho nem força para me levantar. Quantos estão se sentindo assim hoje? Quantas pessoas não pensaram ao ouvir a notícia: a igreja vai abrir, a igreja vai voltar e eu vou poder cultuar ao Senhor junto com os meus irmãos? Está certo, não é no mesmo número que nós gostaríamos, da mesma forma que nós gostaríamos. Todo mundo junto e misturado, aquele calor humano, um abraçando o outro, um festejando com o outro. Mas quantos de nós estão ouvindo: a igreja vai abrir, e Cristo vai operar também naquele lugar, tem operado na sua casa, tem operado através das transmissões que várias igrejas estão fazendo. Mas uma notícia como essa, de poder ir à casa do Senhor, talvez não cause mais tanto calor. Quantas pessoas estão abaladas emocionalmente que não, quando ouvem uma notícia dessa, dizem: prefiro ficar em casa. O culto está uma bênção pela internet. Nós olhamos para Maria agora e pensamos: como ela pôde não levantar-se? Como que ela pôde não correr até os pés de Jesus? Porque Maria está vivendo, experimentando uma crise emocional. Como mulher, ela sabe o que espera depois que todos forem embora. E ficar só ela e Marta. Não era o que ela tinha sonhado. Não era o certo acontecer. Talvez você esteja passando por um momento de uma crise emocional. Sem força para se levantar quando alguém grita: ei, Jesus está passando. Quando alguém te manda um vídeo, um culto. Quando alguém diz: vamos à casa do Senhor, você não tem força, essa mensagem é para você. Jesus mandou chamar Maria porque ele sabia que Maria estava passando por um momento grave. Jesus manda te chamar hoje porque Ele sabe o que você tem passado. Jesus está olhando para você hoje, dizendo: vem. Manda chamar o Wellington, manda chamar a Rosanda, manda chamar o João, manda chamar a Paula, a Patrícia, o Flávio, a Flávia, manda chamar.
você que tem sofrido, talvez sozinho mesmo, cercado de pessoas, o que você sente a solidão, Jesus está te mandando chamar. Eu estou te chamando porque Jesus está te chamando. Ele me mandou te chamar. O primeiro motivo é porque Jesus sabia que Maria estava com um momento de crise emocional. Segundo motivo, por que Jesus chamou Maria? Porque Maria precisava de um renovo espiritual. Olha só que interessante. Maria, ela acredita que Jesus é o Cristo. Quando ela vai e ela ouve que é chamada, ela corre para Jesus e ela vai, o mestre me chamou. Mas ela já sabia que Cristo estava lá. Ela só não tinha forças para ir sozinho. Ela precisou de uma voz dizendo, ei, Jesus está te chamando. E ela ouve aquilo e corre ao encontro de Jesus. Mas Maria precisa de um renovo espiritual. Por que você está dizendo isso? Porque Maria crê, mas não crê. Olha o que ela diz para Jesus. Se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, eu sei que tu tens poder. Eu sei que há poder em tuas mãos. Eu sei que Deus te usa porque você é filho dele. Eu sei que você é diferente de tudo que nós conhecemos. Sobre um rei, sobre um Deus. Eu sei que o poder está em tuas mãos. Mas ao mesmo tempo ela diz, se você tivesse chegado antes. Ela acredita que Jesus não deixaria Lázaro morrer, mas não acredita que Jesus é capaz de ressuscitar. Ela crê, mas não crê. Ela acredita que se viesse antes, Lázaro não morreria. Mas como atrasou, não há poder para ressuscitar. Ela precisa de um renovo espiritual. Porque esse abalo emocional tirou Maria um pouco de órbita, tirou Maria um pouco do eixo. Ela sabe que ele é capaz, mas não acredita que ele pode. Ela sabe que Lázaro não morreria, mas não acredita que ele é capaz de ressuscitar. Quantos estão assim? Quantos estão vivendo nessa linha de dúvida e crença, de dúvida e fé? Creio e não creio. Quantos estão dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. E ao mesmo tempo dizem, mas será que pode fazer tudo o que é preciso? Eu creio que tu és o Filho de Deus, Jesus. Eu creio que tu ressuscitaste. Mas, será que a salvação do meu marido, da minha esposa, tem jeito? A libertação da minha casa tem jeito? Jesus manda chamar Maria, porque ela precisava ser renovada espiritualmente. Ela precisava alinhar a sua fé em Cristo. Ela precisava voltar para o eixo, para a direção e olhar para Cristo como aquele que pode tudo. A Maria que chega para Cristo é aquela que sabe que Cristo tem poder, mas que isso é demais para ele. Pela segunda vez eu vou dizer a você, quantos têm vivido nessa dúvida? Quantos têm vivido num quarto escuro entre a fé e a dúvida? Jesus te chama hoje para receber um renovo espiritual dele. Para voltar a crer que ele é capaz de fazer tudo. Que nas mãos dele está todo o poder. Jesus te chama hoje para viver o sobrenatural. Porque é ou não é ver alguém ressuscitar, é ver o sobrenatural. É ou não é quando nós vemos um dependente químico nas últimas, naquele estado que ninguém mais dá nada, ser liberto? É ou não é quando você vê um avarento, um orgulhoso se dobrando aos pés do Senhor Jesus Cristo
e o adorando e dizendo, só o Senhor é Deus. Não é algo sobrenatural? É ou não é quando você olha para a sua casa e vê a transformação, o renovo espiritual que Cristo fez na sua família e ainda está fazendo? Isso é o sobrenatural. E Cristo está te chamando hoje para viver um renovo espiritual. Deixar a dúvida e viver pela fé. Jesus então, portanto, chama Maria também para proporcionar a ela um renovo espiritual. Quando Maria diz para Jesus, se tu viesses antes, o meu irmão não teria morrido. Há uma pergunta aqui dentro dessa frase, que é uma interrogação, que é uma exclamação, desculpa, uma afirmação. Há uma interrogação no meio dessa frase. Na verdade, o que ela está dizendo é, porque você não chegou antes. Quando ela diz, pela segunda vez, sua irmã diz primeiro, ela diz a segunda, se tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Na verdade, ela está perguntando, por que você não veio antes? Nós colocamos os nossos planos na frente de Deus. À frente dos planos de Deus. E aí está o primeiro sinal que você está fora daquilo que Deus quer para você. Que você precisa desse renovo espiritual. Terceira coisa que me faz pensar por que Jesus chamou Maria. Porque Maria exercia uma liderança em sua aldeia. Maria era uma líder, mesmo mulher. Por que você diz isso? Olha, só você ler o texto com um pouco de atenção, você vai perceber. Quando Jesus chega, Marta corre para Jesus. Alguém segue Marta? Marta vai sozinha. Só quando Jesus manda chamar Maria, ou melhor, Marta sai correndo e Maria fica sentada. Todos ficam junto com Maria. Só que quando Jesus manda chamar Maria, e Maria se levanta, todos levantam. Ela é ou não é uma influencer da época? Se fosse hoje, na nossa rede, nas redes sociais, na internet, Maria seria uma influencer de primeira. Se ela fica, todo mundo fica. Quando ela se levanta para Jesus, todo mundo vai correndo atrás dela. Maria exercia uma influência naqueles homens, naquela aldeia. Não desprezando e menosprezando Marta, não, mas Marta levanta e ninguém segue Marta. Só que quando Maria se levanta, todo mundo segue Maria. Jesus manda chamar Maria porque ele sabe que há uma liderança sobre Maria. Olha só. Maria, Marta e boa parte da comunidade tem algo engasgado na sua goela. Tem algo engasgado na sua garganta, não desce. Marta diz isso, Maria diz isso, e alguns dos judeus que estavam também dizem. Se tu tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Era um nó que estava travado na garganta daquela aldeia. Querendo ou não, todos ali estavam pensando, por que ele não veio antes? Tanto Marta, quanto Maria, quanto os judeus que estavam consolando. Mas só foi Maria que foi capaz de influenciar aqueles homens a se levantarem e encontrar Jesus. Jesus sabia, se ele transformasse a vida de Maria, ele transformaria outras vidas. Sabe por que Jesus chamou Maria? Porque através do milagre que aconteceria na vida de Maria, outras vidas seriam transformadas. Sabe por que Jesus está te chamando hoje? Porque Ele sabe que através da sua vida, outras vidas serão transformadas. O mesmo olhar de Jesus para Maria está sobre mim, está sobre você hoje. Ele nos olha e nos enxerga como expoentes. Pessoas a serem seguidas. E se você for transformado, vidas te seguirão
e serão transformadas. Se Maria tivesse dito para Marta, eu não vou, o que ele está pensando que é? Chega atrasado, não vem nem aqui na minha casa, me dá um abraço, e ainda diz para eu encontrar com ele, não vou, eu vou ficar sentadinha. Mas Maria criou força. Ela se levantou, e porque ela se levantou, outros se levantaram. O milagre que Deus quer fazer na sua vida não é só para você, é para toda a sua aldeia. Não seja egoísta e ache que Deus está fazendo isso por mim, só por mim, porque eu sou lindo e sou amadinho. Ele vê muito além do que você pode ver. Ele sabe que o milagre que Ele vai te proporcionar vai impactar outras pessoas da sua aldeia, do seu círculo. E outras pessoas se levantarão, porque olham e se inspiram em você. E é por isso que Ele está te chamando hoje. Porque Ele enxerga em você aquele líder que nem você vê, que nem você enxerga. Maria está acabada, chorando. Mas Jesus vê a possibilidade do milagre de Maria alcançar outros. Jesus te chama hoje, do jeito que você está, para influenciar. Como os jovens dizem, serem um influencer, um influenciador, alguém a ser seguido. Jesus está te chamando hoje, do mesmo jeito que chamou, mandou chamar Maria. Se você acredita e crê nisso, diga glória a Deus. Escreve aí, amém, aleluia, eu creio. Eu estou me levantando hoje, estou indo, eu sei, e quero que muitos me sigam. Não porque eu sou, mas porque Jesus tem algo a fazer através da minha vida. O último ponto que eu quero falar, porque Jesus mandou chamar Maria. O primeiro foi, se você se lembra, porque ela estava abalada emocionalmente. O segundo é porque ela precisava de um renovo espiritual. O terceiro é porque havia uma liderança sobre a vida de Maria que influenciava as pessoas a fazerem aquilo que precisava ser feito. E o quarto ponto, porque Jesus mandou chamar Maria, é porque ela precisava ver a glória de Deus. Ela precisava ver a glória de Deus e Jesus sabia disso. O versículo 40 do mesmo capítulo diz assim: então Jesus, desculpa, deixa eu abrir aqui, eu abri errado. 40, disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Jesus fala isso para todos ouvirem. Marta questiona Jesus de novo, ele diz: eu não te falei. E Maria está ali olhando. Não que Marta não precisasse, não que os outros não precisassem, mas Maria estava ali porque ela influencia. E você vai entender daqui a pouco porque eu estou falando de Maria. Maria agora está prestes a ver a glória de Deus, a participar, a prestigiar o agir da glória de Deus na terra. Jesus sabe disso e chama Maria, diga, manda chamar Maria, porque ela precisa ver a glória do Pai. Porque o homem e a mulher sem a glória do Pai, ele é vazio. Ele pode ser produtivo no seu trabalho, ele pode ser produtivo na sua família, mas há um vazio dentro dele, que só a glória de Deus pode preencher, só o amor de Deus pode preencher, só a ação do Espírito Santo pode preencher, e Jesus sabe disso, e Ele diz, manda chamar Maria, porque ela precisa ver a glória de Deus agir hoje. E aí Maria vem. Nós cantamos uma música aqui, que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, quem já pisou, preste atenção na letra, quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar,
não deseja estar, não pode ficar, não consegue ficar. Maria até agora, ela ouviu falar de Jesus, ela acreditava em Jesus, ela amava Jesus, mas só que agora Maria está prestes a ver a glória de Deus. E quem participa, quem olha e quem contempla a glória e o agir de Deus, não é mais o mesmo. Olha a história bíblica. Nós vemos Davi participando da glória de Deus, nós vemos Moisés está lá no cume do monte, e ele vê a glória de Deus ali na sarça que não se consome, e quando Moisés desce, não é mais o Moisés, não é mais aquele sogro de Jetro, não é mais aquele que foi criado pelos egípcios, agora é o Moisés que vai libertar o povo, o homem que tem contato com a glória de Deus, ele é transformado, e ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. Jesus dá ordem e diz assim: tirem a pedra. Mas Senhor, seu amigo já cheira mal, são 4 dias, pelo amor de Deus. Será muita humilhação para a nossa família, já não basta. O que estamos passando? Mandem tirar a pedra, porque o meu amigo apenas dorme. E tiram a pedra. E Jesus diz: Lázaro, sai para fora. E quando Lázaro sai, Maria está contemplando a glória de Deus naquele lugar. Você imagina a glória de Deus sobre aquele sepulcro. Você imagina o que estava acontecendo no mundo espiritual sobre aquelas pessoas. Você imagina a natureza, a criação reagindo à glória de Deus, a ressurreição do homem a olho nu, um homem que era morto, saindo do sepulcro, porque a glória de Deus estava ali visível naquele lugar. Nessa noite, a glória de Deus está disposta a se abrir e se revelar a você. Deus está disposto a falar: ei, participa comigo. Você precisa vir e participar da minha glória. Jesus manda chamar Maria porque ela precisa da glória de Deus, ela precisa ver. Jesus está te mandando eu te chamar, está me chamando porque nós precisamos da glória dele. Nós precisamos da glória dele. Essa é a chama que nos mantém vivos. É o que me motiva a vir adorar ao Senhor, é saber que tem um Deus que é sobre todos e sobre tudo, a quem eu declaro toda a minha adoração, e que sem Ele nada sou, e que Ele é o centro de tudo, e quando eu estou dessa forma, eu estou no centro da vontade de Deus. Oh! Dê glória a Deus aí, em nome de Jesus. Pastor, e aí? Ela viu, Lázaro saiu, tiraram as ataduras de Lázaro. Imagina a festa, a glória de Deus. Irmão, eu fico imaginando o que aconteceu na criação. Você imagina toda a criação adorando ao Senhor naquele momento de glória. O poder de Deus ali sendo manifesto. Nós estamos falando de um homem que estava morto, saiu andando de um sepulcro e vive agora. Pelo poder que há no nosso Deus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, a glória de Deus ali é visível. Maria agora tem um contato com a glória de Deus. Você pode pensar: pastor, eu já entendi, mas por que você está falando tanto isso? Eu preciso entender, eu preciso dar o passo para a glória de Deus. Porque quem experimenta da glória de Deus, quem participa de um momento como esse, nunca mais é o mesmo. Nunca mais. Capítulo depois. Capítulo seguinte. Lázaro ressuscitado. Jesus, dias antes da Páscoa, Jesus chega em Betânia de novo. Onde está o Lázaro ressurreto? Foi ressuscitado por Jesus, pela glória de Deus. Onde está Maria?
onde está Marta? Na casa deles. Está todo mundo sentado ali na casa, eu imagino a festa conversando, Lázaro ali, viviam da Silva. Comida, gente comendo, aquele papo gostoso, um brinca com o outro, um brinca com um, e aquele vai, aquele papo, abraço, é festa. Daqui a pouco é Páscoa, a gente vai celebrar e adorar ao Senhor Jesus Cristo. Eis que vem uma mulher, ela vem com jarro, com nardo, e nesse vaso tem um perfume. Ela se prostra nos pés de Jesus e unge os pés de Jesus, derrama o azeite, o perfume nos pés de Jesus, como se não bastasse aquele nardo, aquele perfume tão caro, tão precioso da época, ela ainda solta os seus cabelos e começa a secar os pés de Jesus. Ela se prostra nos pés de Jesus. Só alguém que viu a glória de Deus é capaz de fazer isso. Só alguém que presenciou a glória de Deus de forma sobrenatural é capaz de fazer isso. A gente precisa olhar para a Bíblia, contextualizando, é claro, trazendo para os nossos dias, para a nossa civilização, para a nossa cultura, mas você precisa também olhar a história e entender toda a hermenêutica desse texto. O que era esse perfume? Algo muito valioso. Isso já nos mostra que Maria, Marta e Lázaro tinham posses. Era um perfume de muito valor. Mas quem participou, quem viu a glória de Deus, se desliga da matéria. Não tem mais relacionamento com a matéria. O preço físico não faz mais sentido, não tem tanto mais o valor que tinha antes da glória, porque ele conheceu o que é de mais valioso, que é a presença de Deus. Ele conheceu a glória de Deus, ele viu a glória manifesta no milagre na sua casa. Qualquer coisa que você fale para essa pessoa, ele vai olhar e falar assim: isso não é nada. Lembra de Moisés? Moisés, eu não vou contigo, eu vou mandar um anjo. Ah, Moisés, e se eu for eu mato esse povo? E Moisés, sai da minha frente, leva esse povo embora que eu não vou. Não vai te fazer falta nenhuma, não vai te faltar nada. Todos saberão que você é do meu povo, que o meu povo é meu, mas eu não vou. Moisés diz: o que me adianta ir sem o Senhor? O que me adianta dar o passo, se você não estiver comigo? Eu posso ter todas as riquezas, mas eu experimentei a tua glória, Senhor. E não há nada nesse mundo que vale mais para mim do que a sua glória. Maria tinha experimentado a glória de Deus, portanto o vaso não vale nada. Ela pega esse vaso e derrama todo nos pés de Jesus. E as pessoas dizem assim: mas Maria, isso vale muito, você está desperdiçando. Pode ser para comprar comida, para ajudar o necessitado, para ajudar o falido. Como você faz isso? Ei, ela pensa comigo, com ela mesma: eu participei da glória de Deus. Eu estava no dia que a glória de Deus se manifestou naquele sepulcro e trouxe meu irmão. Eu vi a glória de Deus se manifestar na minha frente. Nada vale mais do que este homem que está na minha frente. Nada. Pessoas que são cheias da glória de Deus e participam da glória de Deus e veem a glória de Deus, elas se desprendem da matéria. O material já não tem o mesmo valor. Primeira característica. Segunda, pessoas que veem a glória de Deus e participam, não estão mais presos ao politicamente correto. Não estão mais presos ao politicamente correto. Por que você está dizendo isso? Lembra que Maria vai lá e seca os pés de Jesus com o cabelo? Vamos contextualizar. Hoje é normal as irmãs andarem com o cabelo solto, amém? Mas naquela época não. Uma mulher que se preze, de honra, de família, ela anda com o cabelo preso e um véu.
uma mulher honrada, uma mulher correta para a época, para a cultura da época, ela não mostra os seus cabelos a ninguém. Mas Maria é aquela que participou e viu a glória de Deus. Ela não se aguenta em estar na presença do Deus vivo, do Senhor Jesus Cristo. Ela arranca os seus cabelos, ela solta os seus cabelos e se prostra e seca os pés de Jesus com o seu próprio cabelo. Quem viu a glória, quem participou da glória de Deus, não limita a ação do Espírito Santo pelo politicamente correto. Ai, não pode bater palma agora porque está todo mundo em silêncio. Quem já pisou no Santo dos Santos é diferente. Ele adora, ele é livre para glorificar e exaltar ao Senhor, porque ele viu a glória de Deus. É por isso que olhar para Moisés é difícil, por isso que olhar para Maria é difícil, por isso que olhar para Jeremias, para Elias, para Eliseu é difícil, porque são homens que participaram e viram a glória de Deus. O limite deles é outro, a noção deles é outra. Maria não está nem aí, porque ela agora já participou da glória de Deus, isso é o que importa. Eu estou cheio da glória de Deus e o próprio Cristo está na minha casa. Eu solto meus cabelos e seco o pé dele, sim. Além de gastar investir o meu perfume caríssimo, agora eu coloco o meu cabelo para ser como toalha nos pés dele. Terceiro ponto. De quem viu a glória de Deus. Não está mais preso à posição ou a status. Lembra que eu disse que Maria provavelmente era uma mulher de posses, uma família abastada? Lembra, todos os judeus estavam na casa dela. Na casa da viúva alguém foi, senão para cobrar? Ninguém foi. Sabe por que a viúva não tinha posse, não tinha nada? Quem era a viúva? Mulher de um servo do sacerdote, do profeta. A única coisa que ela tinha dívida. Você acha que alguém vai tocar a campanha da viúva para ela pedir dinheiro emprestado? Mas nunca. Maria não. Maria está todo mundo junto com ela. Tem posses. Maria tem perfume caro. Maria tem casa. Mas quem viu a glória de Deus não está mais preso à posição ou status. Por que você está falando isso? Porque essa mulher se ajoelha para ungir os pés, só que ungir os pés não era comum, se unge a cabeça. Lembra Davi quando é ungido? Samuel vai lá em posição de autoridade, ou seja, eu te unjo porque sou maior que você, sou juiz e profeta, sacerdote desse povo. Vou te ungir, Davi. Davi abaixa e é ungido na cabeça. Sempre quem unge, teoricamente tem mais autoridade, porque está consagrando. Maria não unge a cabeça, porque ela sabe quem ela é. Ela vai nos pés, que é sinal de servidão. Ela joga a posição, o status dela para longe e diz: o Rei da Glória está na minha casa, e a Ele eu me prostro, e de forma a servir, eu unjo os pés dele. Quem participou e viu a glória de Deus não está preso à matéria, não está preso aos valores. Quem participou da glória de Deus não está preso ao politicamente correto. E quem participou da glória de Deus, viu a glória de Deus, não está preso à sua posição, ao status. Não está. Por que Jesus mandou chamar Maria? A pergunta que fica para mim e para você é: por que Jesus está te chamando hoje? E eu concluo dizendo: talvez você esteja vivendo uma dessas fases da sua vida. Fria espiritualmente, talvez abalada emocionalmente. Talvez não crendo que Jesus pode ainda fazer o que precisa ser feito na sua vida. Talvez precisando ver a glória de Deus de novo.
Eu termino dizendo, Ele pode fazer isso por você. Ele quer fazer isso por você. Ele te chama para que você participe da glória dele, da glória de Deus. Ele te chama para dizer, vem. Vem, filho. Vem, filha. Manda chamar o João, manda chamar a Maria, manda chamar o José, a Flávia e tantos quantos precisam, que o Rei da Glória está aqui hoje.